Qual é o plano de Deus aqui? Parece que a coisa está complicada, porque Deus tira o seu espírito, dá a segunda oportunidade para o homem. E agora o que será feito da vida do homem? Ele tem a segunda oportunidade, mas não tem mais a presença do Espírito. Aí, queridos irmãos, passaram-se os tempos. A Bíblia diz que agora vai aparecer alguém pregando um evangelho diferente. E esse que vai pregar o evangelho, ele aparece no deserto. Ele não tem formosura, ele não tem beleza. Era aquele que se vestia de pele de camelo. Ele tinha sobre a sua cintura ali o seu cinturão. Ele comia ali mel silvestre. Aí a Bíblia diz que ele começa a pregar: atenção, senhores e senhora, povo da terra, está chegando o grande dia, está se aproximando a entrada do reino de Deus sobre a terra. O evangelho começa a ser anunciado, mas preste atenção que da proporção que o evangelho era anunciado, o povo começa a ir em busca de uma palavra, porque encontrava-se uma geração sedente, uma geração faminta. Ela tinha sede, ela tinha fome. Aí, queridos irmãos, só que a fome aqui não é fome de pão. Ela tinha sede, mas não era sede de ler de água, mas era de ouvir alguém que tivesse a palavra do evangelho, a palavra de libertação. Aí a palavra de Deus nos diz, querido, que começa João pregando no deserto: arrependei-vos, porque está chegando a hora, está vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí preste atenção, alguém vai até ele e diz: ei, quem és tu que nós estamos esperando? Porventura tu és aquele que falou, o profeta, tu és o Messias que nós estamos esperando? Quem és tu? Aí João, para acalentar o coração, dizer: ei, eu não sou aquele que vocês estão pescando, eu não sou o Messias prometido, mas eu quero vos dizer que eu sou aquele que diz o profeta, eu sou a voz do que clama do deserto. Mas não se perturba não, porque está vindo alguém mais poderoso do que eu. E quem é esse que está vindo aí, João? Deixa eu te dizer, o que está vindo aí ele é diferente, sabe por quê? Ele é tão poderoso, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, mas sobre ele tem poder. Por quê? Porque ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está chegando. Aí preste atenção, queridos irmãos, alvoroço acontece. A Bíblia diz que agora Jesus aparece diante de João Batista. Jesus é batizado, levado para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele encontra Satanás. Ele tem dois grandes lutas, grandes batalhas. Ele vence toda ela. Quando ele volta dali, a Bíblia diz que ele vai para o culto. E quando ele chega na sinagoga, o assistente do culto entrega o livro. E quando ele entrega o livro, ele vai abrir. E quando ele abre o livro, ele vai ler mais ou menos assim: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Preste atenção que aqui já tem a presença do Espírito. Aí quando ele fecha o livro, ele começa a dizer: hoje se cumpriu esta profecia. Preste atenção, queridos irmãos, que vai voltando aqui a presença do Espírito através de Jesus. Mas entenda que o Espírito Santo, ele sempre operou no passado, porém ele operava de maneira diferente. E como é que ele operava? Ele não opera como ele operava hoje, ele não operava como ele opera hoje. E o que ele fazia, pregador? Quem é que não se lembra quando a presença do Espírito Santo chegou na vinda de Sansão? Pelo poder do Espírito, ele pegava aos muros da cidade de Gaza, ele levou de montanha acima. Quem é que não se lembra quando a presença do Espírito apoderou-se de Saul, que era um crente desmantelado? Alguém olhasse para ele no dia atual e dizia: esse aqui não presta nem mais ser crente. Mas no dia que a presença do Espírito chegou na vida dele, ele virou profeta naquele momento. Preste atenção que a presença do Espírito, ela faz a mudança na vida daquele que recebe. Mas entenda, queridos irmãos,
que é o Espírito Santo de Deus, ele se apoderava do homem, e quando ele se apoderava, ele recuava. Por que que ele recuava? Porque estava debaixo da ordenança de que Deus falou: o meu Espírito não permanecerá com o homem. Aí entenda aqui uma coisa que vai ser tremendo, o que Jesus vai fazer. Sabe por quê? Porque Jesus agora vai entender esta obra extraordinária. Ele sabia que não poderia andar o seu espírito desta natureza. Aí nós encontramos aqui Davi entendendo o recado de Deus. Aí o que Davi entende? Davi começa a dizer, diante da presença do Senhor, o dia que pega contra Betseba, peca com Betseba, ele vai diante do Senhor: ó Deus, eu tenho pecado contra ti, porque em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado, mas eu quero te fazer um pedido especial. Ei, pode tirar tudo, tira o que o Senhor quiser, mas não me lance da tua presença, e nem tira o teu Espírito Santo de mim. Tu não está entendendo, crente? Ei, tu pode ter tudo, mas se tu não tiver a presença do Espírito de Deus na tua vida, a tua vida é um projeto falido, é um projeto falido sobre a face da terra. Mas escute, queridos irmãos, que aqui há um projeto de Deus. O Espírito não vai permanecer com o homem. Ele vinha, operava e se afastava. Davi entendeu, suplicou, dizendo: não me lance da tua presença, não tire o teu Espírito Santo de mim. E agora o que vai acontecer? Jesus entra na batalha, ele entra agora aqui. Glória a Deus. Jesus agora, queridos irmãos, ele entra na história como o maior evangelista, aquele que tem o poder para perdoar o pecado, rasgar toda a iniquidade e jogar fora diante da presença de Deus. Ele tem agora o poderio de mandar o seu Espírito, mas ele vai fazer algo tão extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele propriamente disse: e portanto eu vou para o Pai. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porém, quando o Consolador virá, o que vai acontecer? Ele vai convencer vós da justiça e do juiz. Presta atenção, queridos irmãos, que aqui há uma promessa de Jesus. Mas é como é que Jesus promete algo, sabendo que o próprio Pai disse que não andaria, não teria mais o Espírito para sempre para com o homem. Mas a Bíblia diz que ele diz: ei, eu vou rogar ao Pai que mande um outro Consolador. Rogar quer dizer, eu vou pedir diante dele, mesmo que ele diga que não vem, mas eu vou rogar que ele mande um outro Consolador. Preste atenção aqui, querido, que há um problema a ser resolvido. Por quê? Porque Jesus não pode contradizer com a palavra do Pai. O Pai também não contradiz com a palavra do Filho. Aí precisa ser resolvido um impasse aqui. Por quê? Porque se o Pai disse que não daria o Espírito, o Filho disse que mandaria o Espírito, como é que nós vamos fazer essa situação? Como é que vai resolver? É simples, não se preocupa. Por quê? Porque haverá o agir de Deus de forma tão grande nesta passagem, é tão poderosa. Por quê? Porque quando Jesus é subido ao céu, é ali diante de Deus. Imagine ele apresentando o Senhor, dizendo: Pai, é necessário mandar o teu Espírito para com o homem, porque se teu Espírito não tiver na vida do homem, ele não vai dar certo, o projeto não vai prosseguir. E como é que nós vamos fazer isso? Ei, preste atenção aqui. Então vamos fazer o seguinte: nós temos agora a solução. E qual é a solução aqui? Ei, o Espírito que eles vão receber, o mundo não pode provar dele. E como é, pastor, que Jesus vai mandar o seu Espírito se o homem não pode provar dele? Ele disse que o mundo não provaria. E o que Deus vai fazer? É muito simples: tira a igreja do mundo e coloca o Espírito Santo de Deus. Tu não está entendendo? Deixa eu te dizer aqui, tu só está aqui nesta noite. Primeiro, Jesus te perdoou. Segundo, permanece na presença de Deus, porque sobre a tua vida tem o Espírito, tem o Espírito, tem o Espírito de Deus. Ei, o Senhor não está preocupado com a vida de uma igreja. Ela pode ter poliglota, ela pode ter PhD, mas se ela não tiver a presença do Espírito, ela é um projeto falido. Mas quem tem? Deixa eu ver, se tem crente pentecostal, deixa eu ver tu adorando, deixa eu ver tu adarrava.
Bendito seja o nome do Senhor. Entenda aqui que agora o Espírito de Deus, ele desce agora na vida da igreja primitiva, no dia de Pentecoste. Aí preste atenção, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele era dado sobre medida. Ele tinha ali uma porção era entregue para 70 homens, mas Jesus disse: não, eu vou mudar essa realidade. E o que é que Jesus disse? Ei, se vocês que é homens e mulheres de duro coração, se vocês lhe pedirem o seu filho um pedaço de pão, vocês vão lá para ele uma pedra? Não. Se vocês que são duros de coração, se o seu filho lhe pedir um pedaço de peixe, vocês vão dar uma serpente? Vocês não. Então quanto mais dará o Senhor do seu Espírito àquele que crê, aquele que busca. Então Deus é maior do que a tua natureza. Aí o que vai acontecer, queridos irmãos? Jesus vai fazer diferente. Lembra que eu disse que o Espírito Santo, ele se apoderava e se afastava, e hoje como é que ele faz? Ele faz diferente. O Espírito Santo, ele não se apodera da igreja. Onde é que ele está? Ele está dentro da igreja, ele está dentro. Só quem tem, se tem crente que tem coragem de dar um grito de glória. Ei, aí deixa eu te dizer, se a Bíblia diz que o Senhor, ele não habita por templo feito por mão de homem, aonde é que ele está habitando? Ele está habitando na vida de cada crente transformado, regenerado pelo poder do sangue do Cordeiro. Só quem tem, joga a mão para cima e glorifica. Tu parou para pensar o tamanho do valor, do tamanho da importância em você é para Deus, crente? Tu era um projeto falido, o Evangelho te alcançou, Jesus perdoou o teu pecado e o Espírito Santo mora dentro de você. Tu não está entendendo, eu vou repetir de novo. Tu era um projeto falido, Jesus, o Evangelho te salvou, Jesus perdoou o teu pecado e Deus agora coloca dentro de você o Espírito Santo. Crente, tu não está entendendo, eu vou te dizer de novo, vou ser mais específico. Só a tua vida só está de pé porque dentro do teu coração tem um espírito de excelência que o mundo nunca provará dele. Ele não provará. É por isso que ele vem, o espírito de excelência só vem porque nós somos tirados do mundo. O mundo não provará, mas a igreja é cheia. Ela é cheia do Espírito de Deus. Rava xaravanta, rava viu indica, spique, te pravafaron de clamaço, inde como viu me defai, e de prachou de como de fávio, inde canto provavai, e revava o indica. Deixa eu ver se tem crente que está entendendo. Aí deixa eu te dizer para finalizar, é por isso que o diabo tem ódio da tua vida. E por que ele tem raiva? Porque um dia tu estava escravizado na mão dele, tu estava sendo instrumento de pecado, a vida de prostituição, de adultério, a vida de feitiçaria, de inimizade, de porfia, a vida de inveja, de ciúme que tu tinha, o Senhor arrancou. Aí, queridos irmãos, olha para cá, nós entendemos aqui algo extraordinário. Nós assembleando, nós entendemos, nós aprendemos que o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é quando tu vê um crente ali falando em línguas estranhas. Deixa eu te dizer, a maior evidência de um verdadeiro crente assembleiano pentecostal não é quando ele fala em língua, mas é quando ele produz fruto do Espírito. Porque tem muito crente falando em língua, mas a vida dele é fracassada. Mas aquele que tem o Espírito tem fruto. Aquele que produz fruto, ele produz por quê? Porque o Espírito habita nele, habita na varava, habita. Só quem está entendendo, em praça pública, tu tem coragem de dar um grito de glória a Deus. Aí o diabo vai olhar para você hoje em praça pública, vai dizer: eu conheço a vida dele, eu conheço a vida dela. Um outro dia ela andava na sarjeta, ele andava nas esquinas, mas hoje não anda mais, porque sobre a vida dele houve a libertação. Como diz o cantor, um dia foi usuário de droga, pergunta como é que está a
vida dele hoje está revestida do Espírito. Deus arranca do mundo, coloca o seu Espírito e produz fruto para a vida eterna. Só quem tem fruto do Espírito, deixa eu ver, estou adorando. Quem tem fruto tem adoração. Quem tem fruto tem adoração. Da ravacharaba da gatiri. Declama, subir que vai. A presença dele está aqui. Há uma glória, há uma glória, há uma glória, há uma glória, há uma glória. Se tem crente chorando, ei, não é porque tu está emocionado, mas é porque a presença dele está aqui no nosso meio. E deixa eu te dizer, ele está dentro do teu coração. A tua alma se alegra porque dentro dele há uma presença de Deus. Eu espero te adorar em praça pública nesta noite. O inimigo tem tanta raiva de você, ele tem inveja do que você tem, ele nunca terá. Ei, um dia tu foi um projeto falido, mas o Espírito fez você novamente uma nova criatura. Uma nova criatura. Só quem é, pelo poder do Evangelho, o Evangelho que não nos envergonhamos de pregar, como disse Paulo, não temos vergonha, o Evangelho que nos orgulha, o Evangelho da transformação, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, pela presença do Espírito de Deus. Tu tem ideia, está tão gostoso aqui hoje, mas eu preciso parar. Muitos irmãos vão trabalhar amanhã. Se o tempo desse, nós ia até mais tarde, mas preciso parar. Mas eu quero te dizer aqui, queridos, o combustível que nos conduz, o combustível que nos leva a cada dia no sofrimento, nas dores, nas decepções, nas tribulações que o inimigo levanta contra a nossa vida, não está no poder aquisitivo econômico de um ser humano. A presença de Deus é aquilo que nos sustenta para prosseguirmos. Quando nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não consigo mais porque a tribulação está grande, a tempestade está sacudindo a minha casa, a minha empresa, o meu casamento, a vontade é de desanimar. Mas quando tu passa desta natureza, há um Espírito Santo de Deus que brada dizendo: filhinho, eu intercedo com gemido inexprimível, segura, porque a tua vitória será garantida em Cristo Jesus. Declama soque. Ende prava, ende plove, faço, ende camarabia, fai. Só quem está sentindo a presença dele em praça pública, ravável, inde que provavas tu que manto, pregenai o inei, arravava, fável, inde comanubrianda. Há uma grande glória de Deus neste lugar, há uma grande palavra de renovo para a tua alma, há uma grande presença habitável do Espírito no coração de cada crente pentecostal, de cada um que está ouvindo. A palavra está tocando, o arrepio que você está sentindo não é coisa natural, mas a presença sobrenatural de Deus em tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Só para envergonhar Satanás, dá um grito de glória nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. O pastor está nos autorizando a convidar a igreja, se coloque de pé. Cadê a banda? Prepara alguma coisa aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos convidando alguém nesta noite que ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua alma. Ei, venha nesta noite. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, Deus tem um projeto na tua vida. Você não foi feito para ser um instrumento de pecado.
pecado, um escravo nas mãos do inimigo, mas o Senhor projetou, Deus projetou a tua vida dentro do ventre da tua mãe, porque tu ainda estás de pé, não desceu a mais baixa tumba fria, porque há um Deus que ainda vela pela sua palavra. Ele diz: vinde todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esta é a promessa de Deus. Venha em nome de Jesus. Não brinque com a oportunidade de vida que Deus tem te dado. Quantos não têm mais esta oportunidade? Aquela geração de Adão desprezou, rejeitou aquele que era pregoeiro da justiça, não quis entrar na arca. Quantos também rejeitaram e desceram a mais baixa tumba fria? Mas nesta noite o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Ei, nesta cruzada evangelística, venha em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Seja o nome do Senhor para sempre. Onde é que está, em nome de Jesus? A primeira vida para Jesus. Cadê a banda? Sol maior, sol. Aleluia. Estamos esperando a primeira vida para Jesus. Queres te entregar. Só quem crê no poder do Evangelho. Oh, cansado e triste. Está triste? Está cansado? Então venha. Só foi Ele que morreu no Gólgota para que tu tenha vida com abundância. Nossa dor. Venha Cristo. Venha Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, venha nesta noite. Quem te chama como vida do outro lado. E esta vida, ela só pode ser uma vida de eternidade, de paz, de gozo, se for com Jesus, se for com a presença do Espírito Santo de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que Jesus liberta, a Bíblia diz que verdadeiramente ele é livre. Cadê os livres de Jesus que estão aqui essa noite? Enche o seu peito, dê glória ao Senhor da glória. Pastor Teixeira vai fazer esta oração, irmãos, por essas irmãs que manifestaram sua fé. E se você veio aqui hoje afastado do Evangelho, não volte para casa assim não. Eu não estou metendo medo para você, mas devo te advertir que pode ser hoje o toque da trombeta. Pode ser hoje que Jesus tira o povo dele da terra. E se você não reconciliar com ele, pode ser que você vai até no transporte, e o transporte se desgovernará. Porque é assim que o Senhor vai fazer. É num abrir e fechar de olho. É muito rápido, portanto não fique sem o seu nome no livro de Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Estende as mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Deus, e as tuas servas estão aqui, Deus, acreditando no seu milagre, na cura, nesse propósito. Então, meu Pai, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, que haja saúde, Senhor, na vida das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda enfermidade, para a glória do teu nome, possa cair por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor, nós oramos, te pedimos, e que elas possam sair daqui curada agora, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Cantora Jaine Almeida.